Boa noite, igreja. Boa noite. Estamos mais uma vez reunidos para adorar ao Senhor, mais um culto de louvor e adoração. João 4:23 diz: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então você, eu, nós estamos aqui juntos para adoração em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus não habita em templos feitos por homens. O Espírito dele habita em nós e a sua presença é real, aonde estivermos. Então, o tempo é hoje, o tempo é agora. Em verdade, porque conhecemos que ele, somente ele, é o caminho, a verdade e a vida. Reconhecemos que ele é com o único caminho, é a única verdade que liberta. Verdade que através dele chegamos ao Pai e que sem ele nada podemos fazer. Que ele ache em nós verdadeiros adoradores, não porque somos certinhos, mas porque reconhecemos que tudo vem dele e é para ele, é a nossa vida e a nossa adoração. Então, aonde estiver e aonde nós estivermos, esse é o lugar de adoração. Sua presença é real aqui neste lugar. Sua presença é real aqui neste lugar. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Totalmente a ti. Junto com os querubins cantamos, Santo. junto com os querubins cantamos, junto com os serafins cantamos, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Pai querido, Pai amado, santificado e glorificado seja o teu nome. Senhor, nos encontramos hoje aqui, iniciando mais um culto, Senhor, de louvor e adoração ao teu santo nome. E nos alegramos, Senhor, porque em comunhão, junto com outros irmãos, nós temos a certeza e a convicção de que a tua presença é real aqui neste lugar. Muito obrigada, Senhor, porque apesar de
todas as aflições que passamos, o Senhor permanece fiel a nós e tem mostrado, Senhor, a tua bondade dia após dia. Muito obrigada, Senhor, porque podemos te louvar, porque podemos te cultuar. Muito obrigada, Senhor, porque podemos nos render aos teus pés, Senhor. Obrigada porque tu és santo. Apesar de ser tão, tão, tão grandioso, o Senhor habita nos nossos corações. Então, neste momento, eu quero lhe entregar todo esse culto, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações e que a tua presença, Senhor, sempre, 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 sempre permaneça aqui conosco. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Grande, contundente, guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem me afligir. Sei que confio, pois na rocha sou firmado, em celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação.
Cristo, soberano galardão de Deus ministro, bem revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo amor. Uma boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqueles que estão conosco nesse culto, participando desse momento de edificação, de louvor, onde nós estamos diante do Senhor, como igreja do Senhor, na presença do Senhor. Eu quero convidar você nesse culto, nesse momento, a refletir na palavra do Senhor, na pregação da palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vamos ler no capítulo 1, versículo 15 e 16. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16. Eu quero usar esse texto aqui para a gente refletir no seguinte tema: o pior dos pecadores. O pior dos pecadores. Vamos ler então? Diz assim, 1 Timóteo capítulo 1, 15 e 16. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Amém? Palavra do Senhor, especificamente o versículo 15, onde o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o pior dos pecadores. Paulo ele faz essa afirmação de que era o principal dos pecadores, o pior dos pecadores. Ele faz essa afirmação no auge da sua maturidade espiritual. Quando ele escreve essa carta a Timóteo, Paulo já era experiente na fé. E aí, nessa experiência da fé, ele faz essa declaração, dizendo que era o pior dos pecadores. Ele era referência de fé. Então, essa declaração que ele faz é uma declaração forte. Será que Paulo era de fato o pior dos pecadores? Quando você estuda a história do primeiro século, que foi o século onde Paulo viveu, a gente conhece ali alguns personagens da história que com certeza nós classificaríamos como piores pecadores do que o apóstolo Paulo. Eu vou me prender aqui, por exemplo, aos imperadores romanos. Calígula, por exemplo, você já talvez não ouviu, alguém já ouviu a história do imperador Calígula. Calígula, ele viveu lá de 37 a 41, era bem contemporâneo ali o apóstolo Paulo. Calígula ficou famoso por suas crueldades e pelas baixarias. Ele teria determinado que criminosos fossem servidos vivos como refeição para animais selvagens e foi acusado de ter tido relações sexuais com as próprias irmãs. Olha como era a vida desse imperador Calígula. Não era pior pecador do que o apóstolo Paulo? A gente pode ter, por exemplo, o imperador Cláudio, que foi imperador de 41 a 54. Cláudio foi imperador de 41 a 54, desconfiado de que sua esposa promovia
orgias com amantes, ele teria ordenado que ela fosse executada, juntamente com 300 suspeitos de participarem das festinhas da esposa dele. Então, Cláudio, o imperador, era um homem mau, era um homem que poderíamos classificar como o pior pecador do que o apóstolo Paulo. Tem um famoso imperador Nero, que foi imperador de 54 a 58 depois de Cristo. Ele foi responsabilizado pela morte da sua própria mãe, de sua primeira esposa, e de ter mandado envenenar um meio-irmão. Nero colocou fogo em Roma, e ali dizem que ele fez isso para lançar culpa nos cristãos que habitavam ali na cidade de Roma. Nero, com certeza, nós classificaríamos como um pior pecador do que o apóstolo Paulo. Então, eu citei aqui 3 imperadores. Será que esses homens que viveram na mesma época que o apóstolo Paulo viveu não foram piores pecadores do que ele? Porque Paulo, então, um homem de Deus, que se considerava o pior dos pecadores. Aí eu queria olhar para esse texto e para essa afirmação de Paulo, tirar algumas verdades espirituais que estão implícitas nessa afirmação. Sou o pior dos pecadores. Existem algumas verdades espirituais implícitas nessa afirmação de Paulo que fizeram com que ele desse essa declaração. A primeira verdade espiritual que eu destaco aqui é que quanto mais próximos de Deus, mais temos consciência do pecado. Quanto mais próximos de Deus, mais temos consciência do pecado. É aquela ideia, né? As manchas, elas são mais visíveis quando expostas à luz. Paulo considerava-se o pior dos pecadores, porque quanto mais próximos de Deus, mais ele via o quanto ele era pecador. Em Romanos capítulo 7, versículo 18 e 19, ele diz assim sobre ele mesmo: sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ou seja, Paulo ele tem uma consciência, a maturidade espiritual dele é tão intensa, porque quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente tem consciência de como nós somos pecadores. A proximidade de Deus, da sua santidade, fez com que, por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 5, falasse sobre isso. O Isaías falou assim, Isaías 6,5, ele tem aquela visão, né, no templo sobre a santidade de Deus, e aí no versículo 5 de Isaías 6 ele diz: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio do povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Se a proximidade de Deus revela o quanto nós somos pecadores, a distância dele mascara as nossas mazelas. É por isso que muitas pessoas não procuram se aproximar de Deus, porque querem viver com as suas mazelas mascaradas. Por isso que Paulo dá essa declaração: eu sou o pior dos pecadores. Por quê? Porque quanto mais próximos de Deus, mais consciência, mais clareza nós temos dos nossos pecados. Essa é a primeira verdade espiritual que eu destaco aqui. A segunda verdade espiritual que eu quero destacar com você, nessa afirmação de Paulo, é que quanto mais temos consciência do pecado, mais clareza temos para confrontá-lo. A primeira é, quanto mais próximos de Deus, mais consciência a gente tem do pecado. A segunda verdade, ela é sequencialmente ligada à primeira. E a segunda verdade é essa:
quanto mais temos consciência do pecado, mais clareza temos para confrontá-lo. Você talvez já tenha ouvido alguém se justificar dizendo que não frequenta os cultos, não vai à igreja, não se compromete com a igreja, porque ainda precisa mudar algumas coisas na vida. Olha quantas pessoas eu já visitei em lares e elas disseram assim: pastor, quando eu mudar isso, aquilo outro, aí eu vou para a igreja. O fato é que longe de Deus, e a igreja ela nos aproxima de Deus, longe de Deus, não adquirimos a consciência de pecado necessária para podermos confrontar os pecados em nossas vidas. Então essa desculpa que é dada, olha, eu vou melhorar, eu vou mudar e eu vou para a igreja, isso é impossível, porque a gente só consegue ter a clareza para confrontar pecados e mudá-los quando a gente tem consciência do pecado. E a gente só tem consciência do pecado quando a gente está próximo de Deus, quando a gente se aproxima de Deus. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 20, nos diz assim: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ou seja, quanto mais temos a consciência do quanto nós somos pecadores, a gente adquire clareza necessária para enxergar e confrontar os nossos pecados. Nós temos muita facilidade de confrontar os pecados dos outros, mas quando se trata de confrontar o nosso pecado, a gente às vezes deixa um pouco a desejar. Então, como confrontar um pecado em mim mesmo? Eu preciso identificar esse pecado, eu preciso especificar qual é o pecado que eu preciso confrontar. Eu preciso refletir quanto esse pecado fere a Deus e as pessoas ao meu redor. Em arrependimento, eu preciso confessar a Deus, pedindo perdão pelos pecados cometidos. E tenho que ter fé de que, se eu for sincero, Deus perdoará o meu pecado em Cristo Jesus. Então, quanto mais temos consciência do pecado, mais clareza temos para confrontá-lo. Essa é a segunda verdade espiritual que eu destaco nesse texto. A terceira e última verdade espiritual que eu destaco nesse texto é: quanto mais confrontamos o nosso pecado, mais reconhecemos a nossa dependência da misericórdia e da graça de Deus. Paulo começa esse texto de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, antes de ele chegar no versículo 15 e 16, foram os versículos que a gente leu no início. Do versículo 2 ao 14 ele diz assim: dou graças a Jesus Cristo nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Aí o verso 14 completa: contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Olha, essa é a terceira verdade. Quanto mais confrontamos o nosso pecado, quanto mais a gente olha para nós e reconhece que somos pecadores, mais a gente percebe que depende da misericórdia e da graça de Deus. A nossa tarefa de confrontar o pecado em nós mesmos tem a semelhança com a tarefa de enxugar gelo. Já viu essa expressão, enxugar gelo? Pois parece que nunca terá fim. Vamos desistir de confrontar os nossos pecados por causa disso? Não. Por ser tão difícil lutar contra os pecados e ser impossível combater por nós mesmos o pecado, é que nós
reconhecemos a nossa dependência da misericórdia e da graça de Deus sobre a nossa vida. Misericórdia quer dizer quando Deus não nos dá o que merecemos. Quando a gente merecia condenação, Deus é misericordioso conosco. A graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. Ou seja, quando a gente não merece o perdão, a salvação, Deus é gracioso e nos perdoa e nos dá salvação. Então, é exatamente essa expressão que a gente vê nesse texto da palavra do Senhor, quando Paulo se declara como o pior dos pecadores. Eu tiro essas lições, essas verdades espirituais. Paulo faz essa declaração, não é porque ele era pior do que todo mundo de fato, mas ele está embasado nessas verdades espirituais. Quanto mais próximo de Deus, mais temos consciência do nosso pecado. A segunda verdade é, quanto mais temos consciência do pecado, mais clarezas temos para confrontá-lo. E a terceira verdade é, quanto mais confrontamos o nosso pecado, mais reconhecemos a nossa dependência da misericórdia e da graça do Senhor. Assim como Paulo nos falou, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Foi essa a declaração de Paulo, dos quais ele era o pior. Paulo está apenas tornando pessoal, ou seja, está aplicando na vida dele a realização da obra de Jesus na cruz. Ele está pegando essa obra e aplicando na vida dele. Ele fez como Isaías 53:5, que está lá na primeira pessoa do plural, mas eu quero ler Isaías 53:5, aqui na primeira pessoa do singular, fazer uma adaptação do texto, que diz assim: mas ele foi transpassado por causa das minhas transgressões, foi esmagado por causa das minhas iniquidades. O castigo que me trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas eu fui curado. Então é por isso que Paulo se declara o pior dos pecadores. Que nós também possamos ter essa consciência, porque a gente está na presença do Senhor e dependemos da misericórdia e da graça do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar, vamos fazer aqui esse momento de oração juntos. Eu queria orar especificamente por você que está acompanhando esse culto e olha para si, olha para a sua vida e se identifica como um pecador, mas você ainda não entendeu a necessidade de se arrepender dos seus pecados, de pedir perdão a Deus e de passar a viver uma vida não perfeita, porque nessa vida nós não vamos alcançar a perfeição, mas passar a viver uma vida que agrada a Deus. Eu queria convidar você especificamente, eu não sei se esse áudio está chegando a pessoas que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Nesse momento eu queria orar por você e também queria orar por aqueles irmãos que, de certa forma, precisam olhar para si e reconhecer o quanto carecem da graça e da misericórdia do Senhor, o quanto carecem do perdão do Senhor, quanto olham para si e se enxergam como o pior dos pecadores. Às vezes o sentimento que a gente tem é esse: eu sou o pior dos pecadores. Eu queria orar por isso e pedir que Deus te ajude a, nesse momento, lançar a sua vida aos pés do Senhor. Como o texto de Isaías 53, versículo 5 nos revela, a obra já foi feita por nós, em favor de nós. Basta a gente crer, arrepender-se dos pecados e confiar
no perdão, no amor, na graça do Senhor que está sobre a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar primeiramente nessa oração a vida, ó Pai, desse teu filho, dessa tua filha, que o Senhor ama e que ainda não reconheceu o Senhor como o único e suficiente Salvador e Senhor da vida. Ainda não abriu o coração para o Senhor, ainda não olhou para si, para a sua realidade, ainda não teve essa consciência que o apóstolo Paulo revelou ter, de se ver pecador, de se ver indigno, de se ver, Pai, diante da tua santidade, diante da tua presença, de se ver inapto, incapaz de viver uma vida que agrade ao Senhor. Ó Deus, que essa pessoa, nesse momento, possa dobrar os seus joelhos e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, reconhecer e pedir perdão dos seus pecados, e a partir de hoje viver uma vida na tua presença, uma vida que agrada ao Senhor, não uma vida perfeita, mas uma vida íntegra, acima de tudo uma vida que honre o teu nome, Senhor. Recebe essa oração, Pai. Assim como eu te peço, recebe a oração daquele irmão, daquela irmã, que tem lutado em relação ao pecado, e se sente sujo, se sente, ó Deus, de certa forma, indigno de estar na tua presença. Deus, que esse teu filho e essa tua filha possa depender da misericórdia e da graça do Senhor, que possa se arrepender dos pecados e crer naquela palavra, que nós temos um advogado diante do Senhor, e esse advogado nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E nós cremos nisso, Senhor. Por isso eu te peço, abençoe o teu filho e a tua filha, para que eles possam, Deus, viver perdoados, livres na tua presença, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não quer que a gente se sinta excluído da tua presença. Pelo contrário, o Senhor quer que nós nos aproximemos cada vez mais do Senhor. E isso só é possível por causa da obra do teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado, porque todos nós somos alvos dessa obra. Eu te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Meu amigo que está conosco, que Deus seja sobre a tua vida nessa semana que se inicia. Que a graça e a paz do Senhor te acompanhem. Ou como diz lá no Salmo 23, que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhe, te siga durante toda essa semana. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.